Olá, um bom dia de paz a todos. Gostaria de saber se o pessoal está conseguindo me ouvir bem, à medida que todos forem entrando aí. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus de infinita graça, bondade e misericórdia. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aguardando aí os irmãos entrarem. Se os irmãos estiverem me ouvindo bem, os que já entraram, vai me avisando para eu poder ir ou aproximando mais o celular ou aumentando aqui o volume. Paz, Senhor, Samarone. Vamos dar lugar aí nessa EBD de hoje, para a glória de Deus. Os irmãos estiverem me ouvindo bem, isso, obrigada, Samarone. Tá bom o som, né? Glória a Deus. Vamos aguardar uns minutinhos aí, enquanto o pessoal vai entrando, enquanto os irmãos vão entrando. Pastor Ednilce, glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é... Vamos aguardar os irmãos entrar. Daqui uns minutinhos a gente já faz uma oração. Deus abençoe, pastora. Tá bom o áudio aí, pastora? Kátia, pastor Edilce, Luana, glória a Deus. A escola dominical lá na sede costuma ser bem cheia de pessoas, hein? Eu conto com a participação aí dos irmãos. Vamos ver se os irmãos vão chegar junto na live também. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Tá bom, vai me falando aí, se ficar ruim o áudio, se travar. É minha primeira vez fazendo live, né? A gente vai se adequando aí para a glória de Deus. Os irmãos estão com a revista aí, né, em posse da revista. Eu imagino que a pastora Ednilce compartilhou aí com os líderes, e os líderes compartilhou aí com os demais irmãos. Na sede eu também compartilhei. Eu espero que os irmãos tenham dado uma lida aí na lição 1, né, para que a nossa aula seja bem produtiva. Nossa irmã Esther, bom dia, gente, a paz do Senhor. Irmã Terezinha, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Quero aproveitar já esses irmãos que estão conectados conosco. Vamos fazer uma oração enquanto os demais irmãos vão entrando. Vamos fazer uma oração nesse momento. Deus Altíssimo e Poderoso, te louvamos e te bendizemos, Senhor, pelo fôlego de vida, pela tua benignidade, pela tua bondade. Te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade de nos reunirmos nesta manhã, Senhor, porque a palavra de Deus não está presa. E é rica e é preciosa essa oportunidade de nós nos reunirmos nessa manhã para meditarmos na tua palavra. Nós nos reunimos para tantas coisas, Senhor, que não são agradáveis ao Senhor.
Mas nessa manhã nós queremos fazer a melhor escolha, nós queremos nos reunir para meditar na Tua Palavra, para refletir sobre ela, para entender melhor, para Te conhecer melhor. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, para que juntos nós sejamos esclarecidos à luz da Tua Palavra, para que juntos nós venhamos crescer no conhecimento, venhamos crescer na graça, venhamos Te conhecer um pouco mais, Senhor, porque à medida que nós meditamos na Tua Palavra, nós passamos a conhecer melhor o Senhor, passamos a desfrutar de uma intimidade maior com o Senhor, e isso é tão maravilhoso, isso é tão precioso. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos que já se conectaram nessa manhã, e eu peço que o Senhor nos dê um momento produtivo, um momento que seja de edificação para todos os irmãos. Que o Senhor abençoe aqueles que ainda vão se conectar, que o Senhor os desperte aí do soninho da manhã, para que todos participem, para que não haja impedimento, Senhor. Que o Senhor abençoe o pleno funcionamento da internet, do sinal, para que nada venha atrapalhar, venha interromper esse momento nosso aqui, Senhor, de meditarmos na Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor esteja conosco em todo o tempo, porque sem Ti, Senhor, nós não podemos fazer nada, nós não somos capazes de nada, Senhor. Se pelo Senhor não nos for dado a graça, a bênção, a capacitação, tudo vem de Ti, Jesus. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pela saúde, obrigada pela saúde física, pela saúde espiritual, obrigada pela provisão de cada dia. Obrigada, Jesus, por todos os Teus feitos, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, todos os dias para com as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Mariana, abençoa, Senhor, a cada irmão, Senhor. Nós já estamos aí com uma quantidade de irmãos e nós vamos estar dando início, e que o Senhor seja conosco nessa manhã tão especial. Felipe, Santiago, Deus abençoe a todos. Eu quero começar então, irmãos, já é 9h08, quero começar então a aula de hoje, já com os irmãos que estão conectados, e os demais que forem se conectando vão acompanhando aí. E eu gostaria de pedir para os irmãos, que eu sei que a gente está empolgado, né? Eu estou empolgada aqui, irmãos. Se eu pudesse, eu estava fazendo 1000 comentários aí. Que os irmãos fizessem os comentários que achar necessário, alguma dúvida que os irmãos queiram tirar. Então, quando os irmãos perceberem que tem algum comentário, que é alguma dúvida, que os irmãos não façam outros comentários. Deixa ali para mim poder ficar ligada, perceber e responder. Eu vou tentar responder todas as perguntas, se é que vão haver, né? E o que eu não conseguir responder aqui ao vivo, a gente responde depois, tá bom? Mas eu conto com a participação de todos os irmãos, e eu quero pedir que os irmãos leiam a lição da semana, durante a semana, né, para que os irmãos estejam ali já inteirados no assunto e que possa somar, que não seja a evangelista Paula ministrando a aula para vocês, mas que nós venhamos somar aqui, ser um momento de reflexão, de meditação, onde todos vai ter alguma coisa para entregar, para contribuir, e a gente vai crescer junto para a glória de Deus. Amém? Então eu quero começar aqui a nossa aula, e eu gostaria de ler com os irmãos. Deixa eu pegar aqui, abri. Eu gostaria de fazer a leitura bíblica juntamente com os irmãos, e que os irmãos acompanhem aí na Bíblia, né? Ou na revista de vocês, que vocês têm aí, amém? Tá todo mundo me ouvindo legal, né? Se não tiver, dá um toque aí, avisa. Deixa eu abaixar um pouco, não sei se vocês estão ouvindo, eu coloquei um fundinho aqui, mas vou abaixar um pouquinho. Então a leitura bíblica está lá no livro de Efésios, no capítulo de número 1, versículo 1 e 2, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E temos aqui também a leitura que está lá em Atos 19, do versículo 1 ao 7, que diz assim:
E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 varões. Então essa aqui é a nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos acompanharam aí na revista que nós teremos 3 objetivos, né? E os nossos objetivos aqui nessa aula de hoje é apresentar a autoria e a data da epístola aos Efésios, identificar para quem foi dirigida, né, essa epístola, e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola, né? Então hoje a gente vai ter um panorama do que nós vamos ver nas próximas lições, né? É meio que um norte do que será o nosso aprendizado no decorrer dessa revista. Então, vamos seguir aqui. Eu gostaria de fazer aqui a introdução, os irmãos que têm acesso aí. Peraí que tá travando aqui meu PDF. Peraí. Aí, agora foi. Eu vou ler a introdução, mas eu não vou ler a revista inteira, tá, irmãos? Eu vou ler só a introdução aqui e a gente vai seguir aqui com uma aula mais dinâmica. Eu já dei uma estudada e a gente vai falando aqui alguns tópicos da lição mais importantes, tá bom? Deus abençoe, irmã Janete. Pai do Senhor. Introdução. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da vida cristã. Então, nessa primeira parte aqui dessa lição de hoje, nós vamos estudar as gloriosas doutrinas e orientações pastorais para a vida prática de toda a igreja, né? Então, o que nós podemos dizer aqui nessa primeira parte é sobre a autoria, né, da Epístola aos Efésios. Ela foi escrita por Paulo cerca de 61, 62 anos depois de Cristo. E Paulo, quando ele escreveu essa mensagem, ele se encontrava preso, né? Segundo aqui os historiadores, segundo a própria palavra nos dá essa indicação, ele estava em prisão domiciliar, né? Será que alguém se identifica aí com essa prisão domiciliar? Pois é, Paulo estava em prisão domiciliar quando ele escreveu essa epístola aos Efésios, né? Eu queria fazer aqui uma observação que Paulo, antes ele era conhecido como Saulo, que era o seu nome no hebraico, que significa solicitado. Alguns historiadores acreditam que ele se chamava Saulo porque era uma homenagem a Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e Paulo ele era ali da mesma tribo, né, de Saul, da mesma linhagem. Então ele tinha esse nome de Saulo no hebraico, que significa solicitado, mas em romano seu nome era Paulo, que significa pequeno. E em todas as 13 cartas que o apóstolo escreveu, ele se identificou como Paulo, como pequeno, e nunca como Saulo, o solicitado, né? Então a gente tem muito a aprender com o apóstolo Paulo, até mesmo
nas minúcias das suas ações, como quando ele se apresentava, né, no início de alguma carta que ele escrevia para alguma igreja, né? Então, ele sempre assinava as suas cartas, ele tinha uma assinatura apostólica. Se os irmãos forem acompanhar as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, vocês vão ver que em todas, ou em praticamente todas, vai estar escrito dessa maneira: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então, ele sempre tinha essa assinatura apostólica, né, em todas as cartas que ele escrevia. Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e não pela vontade dos homens, né? Ele sempre se identificava dessa maneira. Ela foi escrita, eu já falei onde ela foi escrita, né? Ele ficou em prisão domiciliar em Roma por cerca de 2 anos. E ele foi preso em 60 depois de Cristo, então ele deve ter escrito ali entre 61 e 62 depois de Cristo. Quem foi o portador dessa carta foi Tíquico, né? Essa carta à igreja de Éfeso, né? Aos Efésios, né? Ele se identificava, o apóstolo Paulo, nessa carta. Se os irmãos lerem lá nos versículos 3, capítulo 3, versículo 1, no capítulo 4, versículo 1 e no capítulo 6, no versículo 20, ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, preso do Senhor e embaixador em cadeias. Tudo isso nos faz entender e compreender que, de fato, quando ele escreveu essas cartas, ele estava preso, né? Eu quero abrir um parênteses aqui para nossa edificação pessoal nesse testemunho do apóstolo Paulo no tocante à nossa situação, né? A gente está em prisão domiciliar, alguns estão tendo que trabalhar, mas outros estão ficando em casa, estão em quarentena, estamos vivendo toda essa situação diferente que nunca havíamos vivido outrora. Mas eu volto a dizer, a palavra do Senhor, ela não está presa. E eu aprendi isso meditando nas cartas de Paulo, de ver que 13 cartas ele escreveu e boa parte delas ele estava preso. E isso não o impediu de cuidar da igreja, de pastorear, de zelar, de dar conselhos, de exortar, de interceder, né? Então, que você venha ter essa concepção e entender que o nosso Deus é um Deus onipresente. Aonde você invocar o Senhor, aonde você estiver, Ele vai te ouvir. A palavra do Senhor diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, aonde você estiver, você pode ser um canal de bênção sobre o seu bairro, sobre a cidade que você mora, sobre a sua família, sobre o seu casamento, mesmo que o seu esposo não esteja ali do seu lado. Aonde você estiver e você clamar o Senhor, você vai ser abençoado. Um pouco mais para frente, tá cortando? Acho que eu vou pôr a câmera mais para frente então, será? Espera aí. Vê se melhorou. Ah, sim, ficou muito perto, né? Espera aí, vê agora. Melhorou? Vê se dá pra ver agora. Acho que melhorou, né? A pastora falou que não tava dando pra me ver direito, mas acho que agora deve ter melhorado. Se não melhorou também, os irmãos ouvindo bem, tá bom. Glória a Deus, vamos no glória. Nas próximas lives a gente vai melhorando o ângulo aí, pra glória de Deus. Então, irmãos, não se prenda à sua situação. Talvez você está no leito de enfermidade, talvez você está na sua casa em quarentena, talvez você está se sentindo privado de ir até a igreja e fala: poxa, eu estou morrendo espiritual porque eu não estou conseguindo ir na igreja. Mas aonde você invocar o nome do Senhor, Ele vai vir ao seu encontro. Deus, Ele é onipresente. Não que não seja importante congregar, que não seja maravilhoso congregar, isso é maravilhoso, isso é especial. Mas a igreja não pode morrer porque ela não está podendo congregar na igreja, porque ela não está podendo se reunir, não. Se você invocar o nome do Senhor na sua casa, no banheiro, da empresa onde você trabalha, dentro do ônibus, no carro dirigindo, aonde você invocar o nome do Senhor, Ele vai te ouvir.
Amém? Tá dando para ver, né, pessoal? Glória a Deus. Então eu queria abrir esse parênteses aqui, baseado nesse testemunho de Paulo. Porque às vezes a gente fala, poxa, agora eu não posso fazer nada, eu não posso ir para a igreja, eu não posso me reunir na minha casa para orar com os meus irmãos, eu não posso fazer um culto no lar, eu não posso subir ao monte, eu vou morrer espiritualmente dessa maneira. Não, você não vai morrer. Porque se você fechar a porta do seu quarto, você dobrar o seu joelho, você clamar ao Senhor, Ele virá ao teu encontro e você será cheio, você será revestido, você será capacitado. E assim como o apóstolo Paulo, naqueles dias que não havia a tecnologia que tem hoje, ele encontrou um meio de continuar sendo um pregador da palavra, Deus também vai te dar a estratégia para você continuar usando a ferramenta e o dom que Ele te deu para você usar. Amém? Então vamos seguir aqui. Para quem foi dirigida essa carta, né? A carta que o apóstolo escreveu, ela foi dirigida para quem? Ela foi dirigida ali para aquela cidade de Éfeso. Então vamos conhecer um pouquinho dessa cidade, o contexto em que se encontravam aquelas pessoas, como é que foi que o apóstolo conheceu aquele povo. Então Éfeso, irmãos, era uma cidade que foi fundada há 1050 anos antes de Cristo. Olha só, uma cidade antiga. E era considerada uma grande metrópole. Ela era uma cidade com cerca de 500 mil habitantes, era uma cidade litorânea, o seu porto desaguava no Mar Egeu, e ela era um centro político, comercial e religioso. Um forte centro político, comercial e religioso. A rua principal da cidade ali de Éfeso, ela era de mármore, tinham colunas todas ali enfeitadas, era uma coisa muito linda, muito imponente. Havia naquela cidade um templo que foi construído, o templo de Ártemis. Esse templo era todo feito de mármore, e esse templo, naquela época, ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Então você imagina assim a potência que era essa cidade naquele tempo, né? E era uma cidade que estava situada ali na Ásia Menor, atualmente é o país da Turquia, né? E ela possuía o maior anfiteatro do mundo. Ela era uma cidade que tinha pistas de corrida, tinha arenas de luta. Tudo se concentrava ali naquela cidade. Era uma cidade muito importante, né? Financeiramente era uma cidade que movia muito dinheiro, era uma cidade muito importante e era uma cidade extremamente idólatra, né? Como eu disse aqui sobre o templo de Ártemis, era um templo consagrado a Diana, que era a deusa da fertilidade, e grande parte do dinheiro que aquele povo, do capital que girava naquela cidade, ele era oriundo do dinheiro que eles arrecadavam vendendo nichos de prata dentro desse templo para as pessoas, para os turistas. Eram milhares de turistas que iam até lá, né? Sempre tinha muito turista e fazia ali o dinheiro girar naquela cidade. Uma cidade completamente idólatra. Uma cidade com cerca de 500 mil habitantes, irmãos. E Paulo foi justamente para lá. E a palavra diz que ele ficou 3 anos evangelizando aquela cidade e abrindo igrejas ali. 3 anos. 3 anos. Durante desses 3 anos, 3 meses ele pregou nas sinagogas para os judeus, mas os judeus o resistiram. Não queriam ouvir a palavra, não acreditavam. Então ele alugou ali um lugar e começou a pregar nesse lugar e começou a evangelizar aquela cidade. E a palavra do Senhor diz que Deus usou o apóstolo Paulo poderosamente naquele lugar para curar enfermos, para libertar pessoas. A palavra diz que até a roupa, os aventais, os lenços de Paulo eram usados para curar naquele tempo. Então as pessoas começaram a despertar do sono que eles se encontravam naquela idolatria e começaram a entender que Deus, o Deus de Paulo, o Senhor Jesus Cristo a qual Paulo pregava, esse era o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Deus a qual eles deveriam adorar. Então a idolatria começou a cair naquela cidade. Foi por isso que as pessoas que estavam interessadas, né,
no dinheiro, no capital da cidade, que em gerar dinheiro, né, em gerar poder, estavam tendo prejuízo. E foi por isso que Paulo foi preso, por estar pregando a palavra. Mas aí já era tarde, irmãos, porque ele já tinha evangelizado durante 3 anos aquela cidade. E ele já havia orado sobre 12 homens, e sobre eles ele ministrou ali que eles fossem batizados com o Espírito Santo, e aqueles 12 homens foram cheios do Espírito Santo. E aí já era tarde para o inimigo, porque agora o evangelho ia prevalecer naquele lugar. E foi o que aconteceu. Muitas igrejas foram abertas e a palavra do Senhor continuou sendo pregada naquele lugar, mesmo com Paulo estando preso. Então, Paulo, ele se preocupou com a igreja. Ele queria, como um pastor que ele um apóstolo que ele era, ele queria dar diretrizes, né? Doutrinar acerca da fé, da prática da fé, e esse é o contexto da epístola de Efésios, né? Então, o propósito da mensagem ali do apóstolo Paulo nessa carta aos Efésios era exatamente atender às múltiplas necessidades da igreja. Ele queria, numa perspectiva pastoral, ministrar aquelas pessoas, aqueles cristãos. Era um tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. A gente vai viajar de uma forma muito especial nessa lição de Efésios, e eu sei que nós vamos crescer muito como igreja, porque nós vamos começar a ver as coisas na perspectiva de Cristo, né? E vamos melhorar como cristãos a partir do ensino que nós estamos começando agora. O propósito da mensagem ali do apóstolo Paulo é uma combinação da doutrina, da fé e a prática da vida cristã. Tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça, né? A carta ela gira em torno de 2 temáticas em especial, que é Jesus Cristo, o cabeça, e a igreja, que é o seu corpo. Então nós vamos mergulhar nessa lição, e nós vamos aprender muito no decorrer dessas aulas que nós vamos ter, e nós vamos melhorar, viu? Como discípulos, como obreiros, como membros, como diáconos, como ministros, porque nós vamos analisar a fundo a palavra do Senhor. E essa carta que o apóstolo Paulo escreveu, ela foi direcionada aos Efésios, mas não é assim uma coisa generalizada. Ele destinou essa carta para a igreja que estava constituída em Efésios. Haviam várias igrejas ali. Essa carta, ela foi uma carta circular. Ela passou por todas as igrejas e foi ali tratando e edificando uma por uma. E ela, até os dias de hoje, ela continua visitando a igreja de Cristo, como ela faz conosco nessa escola bíblica dominical, né? Mais uma vez, essa epístola que Paulo escreveu lá há 61 anos depois de Cristo, ela ainda está viva hoje, né? E ela serve para a nossa edificação da igreja dos dias de hoje. Eu gostaria de pegar aqui sobre o propósito da mensagem, né? No tópico 3 já da nossa aula, eu estou tentando ser bem objetiva, bem prática, assim, não me ater muito à leitura. Eu já li, e eu espero que vocês também tenham lido, mas ressaltar todos os pontos importantes e a lição que nós podemos tirar para a nossa edificação. Amém, queridos? Alguma dúvida até aqui, algum comentário, alguma coisa que os irmãos queiram falar, ou que já falou e que eu não percebi? Vou até dar uma olhadinha aqui se tem algum comentário que eu não notei, porque eu vou falando e não percebo, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida até aqui, ou algo que você queira pontuar, né? De repente alguma coisa que você viu e que você gostaria de pontuar aqui para acrescentar na nossa live,
eu gostaria que os irmãos falassem. Gente, e agora? Não sei o que eu fiz aqui, tirei os comentários, não consigo ver. Gente, eu sou demais, glória a Deus e aleluia. Não sei nem onde que eu aperto agora para ver os comentários. Ah, voltou. Oh, glória. Aleluia. Só tô dando uma olhadinha aqui para ver se tem alguma dúvida, que nós vamos entrar aqui nessa parte 3 da revista. Algum comentário? Não, né? Nada, nenhuma dúvida. Beleza. Então, vamos lá. Então, aqui o propósito da mensagem, né, irmãos? Eu já expliquei aqui o propósito da mensagem, dei uma resumida. Mas nós vamos perceber que no contexto da igreja de Éfeso, o passado deles estava mergulhado numa vida imoral, numa vida de muita bebedeira, numa vida de muita... Eles estavam perdidos, né? Eles achavam... Não é diferente dos dias de hoje, né? Onde as pessoas acham que aproveitar a vida, que viver a vida, que desfrutar da vida é ter liberdade para beber, é ter liberdade para sair com quantas pessoas quiser, é ter liberdade para praticar atos pecaminosos, para mentir, para enganar, que tudo é válido. E não é diferente dos dias de hoje, né? Eles estavam mergulhados nessa situação antes do apóstolo Paulo começar a evangelizar eles. Mas depois que eles foram evangelizados, eles foram salvos pela graça. Eu fui salvo pela graça. Você foi alcançado pela graça e salvo pela graça. E o que o apóstolo Paulo queria transmitir nessa epístola para as pessoas é: permaneça salvo, permaneça livre, permaneça debaixo da vontade do Senhor, né? Não volte ao seu status inicial. Você nasceu de novo. Continue sendo a criatura nova que Cristo gerou, que Cristo fez, que Ele te regenerou, te fez uma nova criatura. Permaneça santo, permaneça limpo, permaneça temendo, permaneça obedecendo, permaneça trilhando o caminho da santificação. Não se contamine mais, não olhe para trás, não volte às velhas práticas, né? Prossiga para o alvo, né? Pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse era o objetivo da carta. Você vê o zelo do apóstolo, né? Aquele zelo de pastor. Às vezes a gente reclama dos nossos pastores. Meu pastor tá pegando no meu pé. Meu pastor tá de olho em mim. Tudo que eu faço ele me repreende, ele briga comigo. Ele não deixa eu ir, ele não quer que eu faça. Parece até que o meu pastor não quer que eu cresça. Parece até que o meu pastor não quer que eu evolua. Parece que ele está amarrando o meu ministério. E não é nada disso, irmãos. É o zelo. É o zelo do pastor, é o zelo do apóstolo Paulo. É o zelo de Deus que invade os nossos corações. Ele ficou 3 anos evangelizando e agora ele estava preso por evangelizar. E ele não reclamava de nada disso, ele não se arrependia de nada disso, porque ele amava o seu ministério, ele amava a igreja e ele queria que a igreja permanecesse sendo igreja. Ele zelava por ela. Então, irmãos, ame seus pastores, obedeça, seja um cristão submisso, obediente. Você nunca vai ser, você nunca vai estar contrário à vontade de Deus se você estiver obedecendo os seus pastores. Entenda que o seu pastor foi uma autoridade constituída por Deus e que ele é o porta-voz de Cristo, ele que é o instrumento de Deus usado para te pastorear, para te cuidar, para te proteger, para te ajudar a permanecer no caminho. Foi ele que Deus escolheu. Então, não confunda as coisas. O Senhor, ele nunca vai negar a sua própria palavra. Então, ele escolheu seu pastor, ele escolheu sua pastora. Então, honre ele, seja obediente, seja temente, seja fiel. Escute. Não leve a mal, não interprete mal. Não pense que o teu pastor está querendo te pegar no teu pé, está querendo segurar teu ministério, está querendo te impedir de crescer. Não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso.
A visão e o entendimento que o teu pastor tem vem do alto. E se ele está dizendo para você não ir, é porque Deus está dizendo para você não ir. E se ele disser para você vai, Deus está dizendo para você vai, que vai dar certo. Então confie na sua liderança. Acredite no ministério dos seus pastores, né? Interceda por eles, para que eles continuem nos amando e tendo esse zelo pelas nossas vidas. Assim como o apóstolo Paulo tinha, ele tinha um zelo enorme pelaquela igreja. Porque não foi pouco o esforço que ele deu de si mesmo por ela. Então ele tinha zelo, ele queria que aquilo permanecesse firme, né? Então, ele tinha muita preocupação. Uma das preocupações do apóstolo Paulo era que houvesse paz entre os judeus e os gentios. Todos igreja, todos cristãos, mas alguns ali naquele período eram judeus, de origem dos judeus, né? De origem judia, judaica, e os outros eram de origem gentílica. E Deus deu a visão para o apóstolo Paulo de que a salvação era para todos quanto recebessem o Filho de Deus. Deus deu esse entendimento para ele. Ele sabia que a salvação era para todos. Então ele queria que os judeus, os de origem judaica e os de origem gentílica vivessem em paz, vivessem em comunhão, que não houvesse divisão entre eles. Então, no decorrer dessa epístola, nós vamos ver essa preocupação e esse ensinamento da parte do apóstolo Paulo para que nós venhamos viver em paz, né? Tem crente, irmãos, que já é crente de 20 anos e tem crente que está chegando agora, que está se convertendo agora. E às vezes o mais velho, ele acha que o mais novo não sabe de nada. E às vezes o mais novo, que já está ali no primeiro amor, cheio do Espírito Santo, acha que o mais velho já está frio, já está morto. E às vezes existe um conflito ali dos mais novos com os mais velhos, né? E o apóstolo Paulo disse, não quero que vocês estejam em conflitos. Eu quero que vocês andem em paz, que vocês tenham paz, que vocês entendam que vocês são um corpo, que vocês precisam estar unidos, que vocês precisam estar juntos. Eu sou o cabeça, vocês são o meu corpo e cada um de vocês é um membro do meu corpo. E eu dou a direção para que vocês ajam, né? Não é assim? Eu estou aqui ministrando para vocês, mas a minha cabeça ela dá a ordem para as minhas mãos, o momento que eu preciso parar para ler, o momento que eu preciso olhar para a câmera, tudo isso vem da minha cabeça. Cristo é o cabeça, Ele dá as coordenadas. E se você está no corpo de Cristo, se você faz parte do corpo de Cristo, você vai andar em unidade com o corpo, porque não existe duas cabeças, é um cabeça. E entenda assim, uma cabeça ela não dá mão, vai para lá e a outra mão vai para cá. Ou um exemplo, perna, eu quero que você vá até a direita e para outra perna, a perna você vai para a esquerda. Não, é um cabeça só, então o corpo anda em unidade. Se falou vai para a direita, o corpo inteiro vai para a direita. Não tem como tomar direções diferentes. É o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Então nós temos que estar em comunhão, em unidade e entender que Cristo está no controle de todas as coisas das nossas vidas. Então, se você não está conseguindo andar em comunhão com o corpo de Cristo, alguma coisa está errada. Talvez você se desligou do corpo de Cristo e nem percebeu, né? Talvez você assumiu o comando de algo que não é seu, porque a igreja é do Senhor. A obra é do Senhor, o cabeça é Cristo. Tá bom, irmãos? Vamos seguir aqui. A mensagem, as temáticas, a igreja, o corpo de Cristo, falei, a consumação do plano eterno, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação. Irmãos, o Espírito Santo. A igreja precisa entender, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. É uma promessa. E todas as promessas que Deus faz, Ele cumpre. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. A igreja precisa buscar o selo do Espírito Santo, esse batismo do Espírito Santo. Por que, evangelista Paula? Porque
é esse selo, é esse batismo que vai te dar a capacitação que você precisa para prosseguir, para continuar e para exercer o seu ministério, para exercer o seu chamado. O batismo com o Espírito Santo, esse selo, na minha vida, eu vou dizer para os irmãos o que isso significou para mim. Quando eu comecei a vir para a igreja, desde pequena eu sempre participei da igreja, mas quando eu decidi voltar para os caminhos do Senhor e eu comecei para a igreja, eu não ia ficar, irmãos. Eu ia para a igreja, eu ia no sábado para a balada e no domingo para a igreja. E eu não tinha intenção de levar aquilo a sério. Eu ia ali na igreja com segundas intenções, eu ficava procurando algum varão, na época eu era solteira, algum rapazinho que fosse interessante, não tava. Eu ia porque minha mãe estava doente, estava cometida de um câncer, e eu ia com ela. Mas teve um dia que o Espírito Santo me encontrou. E eu fui numa vigília, e naquela vigília eu fui cheia do Espírito Santo, e eu nem tinha descido ainda nas águas, irmãos. E eu digo para os irmãos com toda a certeza que se eu não tivesse sido cheia do Espírito Santo naquela vigília, eu não teria descido as águas. Porque era como se eu acreditasse, mas não acreditasse. Eu precisava de algo concreto, eu precisava sentir Deus na minha vida de uma maneira diferente. E o Senhor, me conhecendo, Ele me agraciou. Eu fui batizada no Espírito Santo em 1999, no mês de outubro, numa vigília. Busque o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é a bússola do cristão. Ele é o simancol do cristão. Quando você está errado, o Espírito Santo mostra para você, porque ele se entristece dentro de você e você também fica triste. Quando você coloca uma roupa inapropriada, o Espírito Santo fala com você: não é isso, tira essa roupa. Quando você pensa em alguma coisa que não é para você pensar, o Espírito Santo fala: repreende isso. Às vezes você está ali assistindo uma televisão e o Espírito Santo fala para você: vai orar, você precisa orar, você não está orando. Você sente o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis dentro de você falando o tempo inteiro. Então a igreja precisa buscar esse selo, a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Foi por isso que o apóstolo Paulo, nos 3 anos que ele estava evangelizando Éfeso, ele se deparou com 12 homens de Deus. E a primeira coisa que ele falou: vocês já receberam o batismo no Espírito Santo? Eles falaram: não sei nem o que é isso. A igreja nem sabe o que é o Espírito Santo. Ela vê alguns falando em línguas, outros profetizando, outros chorando, outros gritando, outros pulando. Ela não sei nem o que é isso. Você precisa saber, porque essa promessa também é para você. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Como eu faço, evangelista Paulo? Você vai orar, você vai buscar, você vai reivindicar essa promessa sobre a sua vida. E o Espírito Santo vai selar a tua vida com a sua presença. Foi por isso que quando Jesus Cristo ascendeu aos céus, eu já estou quase... Ele falou: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês só, porque ele sabia que nós não seríamos capazes de prosseguir sozinhos. Os discípulos tinham a ele. E nós temos o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos alcançá-lo. E você que é cheio do Espírito Santo, você precisa manter esse fogo aceso. Você precisa manter o altar fumegando. Você precisa colocar lenha todo dia. Você precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa mergulhar mais nessas águas todos os dias. Porque o fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. E esse fogo é o que vai fazer você continuar todos os dias. Essa graça, essa experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus é o que te vai fazer triunfar, né? Em todos os momentos. É o que vai fazer você entrar no teu quarto, fechar a tua porta numa quarentena e parecer que você está no monte. E parecer que você está numa vigília, que você está num culto de libertação e de poder. Você vai ter a mesma sensação, a mesma experiência.
porque é o mesmo Espírito que vai invadir o teu quarto, que vai transformar a atmosfera da tua casa. É o mesmo Deus onipresente. Deus, Ele não está lá no monte, Ele não está no templo da igreja, Ele não está, né, na vigília, Ele está onde você estiver, e aonde você o clamar, e aonde você o buscar. Então, só para a gente finalizar aqui, então, os propósitos ali da mensagem, eu já enumerei alguns aqui, especifiquei alguns. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade e na comunhão com o Espírito Santo. Você é uma nova criatura. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, não tem como. Você é uma nova criatura. E mesmo que você queira ser outra pessoa, mesmo que você queira voltar atrás, não vai ter mais o mesmo prazer, não vai ter mais a mesma graça. Porque nada pode se comparar com o privilégio e com a alegria de ser cheio do Espírito Santo. Não tem nada mais precioso, não existe nada. Quem já experimentou a graça, o Espírito Santo, não tem nada, irmãos, que possa ser tão bom quanto. Não tem nada, nada. Então, para a gente finalizar, o apóstolo Paulo, ele trata ali na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Ele trata dos relacionamentos conjugais. Ele trata na luta contra o diabo. Ele trata de todos os assuntos ali correlacionados com a igreja. A gente vai perceber na epístola de Efésios que o apóstolo Paulo, ele não está ali corrigindo a igreja acerca de algum defeito que ela tenha, algo que ela esteja fazendo de errado, não. Ele está ali zelando. É uma palavra de zelo, é uma palavra de, como eu posso dizer, de aviso, né? Vocês precisam ser assim, vocês precisam fazer assim, porque a epístola dos Efésios, ela não denota que havia alguma necessidade de repreensão da igreja. Era um sermão mesmo para edificação, para abrir o entendimento, para que o povo permanecesse, para que o povo entendesse o propósito, para que o povo não voltasse atrás, não deixasse de crer. Então esse era o propósito dessa mensagem, e a gente vai viajar nela no decorrer dessa revista, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para todas as nossas vidas. Queridos, eu quero finalizar aqui. Eu quero ler a conclusão, os irmãos têm aí na revista de vocês, e ela diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, o cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então esse é o objetivo dessa epístola, e a gente vai esmiuçar cada detalhe do propósito dessa carta no decorrer da lição e dessa revista. Eu sei que os irmãos têm a revista aí, já tem as perguntas e já tem as respostas, né? Então não dá nem pra gente fazer uma atividade aí, mas eu glorifico a Deus pela participação de todos os irmãos. Eu tô muito feliz de ver os irmãos aqui comigo nesse período, e eu tenho certeza que a gente vai crescer junto. E a evangelista Paula tá aqui, tá? Como eu falei, eu não sou a ministra, a professora, não. Eu quero que os irmãos me ajudem, eu quero que os irmãos leiam a lição da semana que vem, que os irmãos tragam ideias novas. Eu estou aberta, os irmãos têm meu WhatsApp, me procure. Eu estou aberta a ideias novas, a sugestões, coisas que os irmãos acham que a gente pode melhorar. A gente está junto para somar. O importante é que a nossa escola dominical, enquanto na live, ela seja o melhor possível e venha alcançar as pessoas da melhor maneira que a gente puder alcançar. Amém, queridos? Então eu louvo a Deus pela presença de todos. Eu quero convidar os irmãos para participar do culto da família, que nós vamos ter hoje à noite, né? Às 7 horas da noite.
que todos os irmãos venham participar do nosso culto da família, venham glorificar, venham exaltar, que você tenha um domingo abençoado. E eu quero fazer uma oração com vocês agora para a gente encerrar a aula de hoje. Eu vi que ninguém teve dúvida nem comentário. Então eu acredito que se os irmãos derem uma lidinha na revista semana que vem, os irmãos vão ter alguma coisa aí para agregar, né? De repente você não tem uma dúvida, mas tem alguma coisa para acrescentar na aula, eu conto com todos os irmãos, tá bom? Então vamos orar para a gente agradecer? Deus Altíssimo e Poderoso, te louvamos e te bendizemos por esse momento na tua presença. Eu quero agradecer ao Senhor pela participação de cada um dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor os abençoe, que todos nós venhamos crescer em unidade, na comunhão e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor dê um domingo abençoado a todos, Pai. E que todos possam participar do culto da família, Senhor, na live que haverá mais tarde, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Fique com Deus e muito obrigado pela participação. Deus abençoe a todos. Amém? Tchau, tchau.